Tipo, andando na rua, ela passeando com a cachorra dela na rua. Ela pulou nele, aí ele ficou brincando com a cachorra, começou a Ela me escolheu, a conversar. cachorra me escolheu. Ela foi o cupido. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda temporada do nosso podcast Oi, Pessoal, com Sara de Souza. E hoje, como eu sempre digo, os meus convidados são pessoas maravilhosas e muito especiais. Eu trago hoje um casal que conseguiu unir vida pessoal, vida profissional, projeto, que através do seu trabalho contribui de uma forma muito positiva, muito criativa para a vida do próximo. Hoje eu quero convidar você para participar desse momento muito especial em que eu trago DT Arquitetos com Thaís e Daniel. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, por terem vindo. E eu quero dizer que antes da gente começar, eles participaram, na verdade, participam da minha vida há muitos anos já, né, com o trabalho deles, com as nossas indicações. Mas eu quero dizer que o carinho especial que eu tenho por vocês surgiu num momento de transição da minha vida profissional. E no momento que eu estava muito quietinha, assim, sabe? O Daniel me ligou, conversou acho que uns 20 minutos comigo, falando sobre o momento, sobre a oportunidade, sobre as portas que iriam se abrir, o que eu deveria fazer. Aí a Thaís, no encontro que a gente teve do lançamento de um projeto, a Thaís me deu um abraço tão forte e disse: eu tô tão feliz por ti. E a gente nem imagina o quanto, por exemplo, certas palavras podem contribuir para a nossa vida. E teve um momento de uma outra pessoa que também passou por um processo de transição e eu tive esse cuidado, porque eu lembrei da forma como vocês fizeram. Eu liguei para ela e conversei um tempão sobre as coisas boas que viriam para a vida dela. Então, isso é uma corrente do bem. É. E aí eu quero ouvir agora a história de vocês, como vocês se conheceram. Eu sei que vocês têm uma família linda. E eu quero que as pessoas saibam quem são vocês. Quem é a Thaís, quem é o Daniel, como vocês se conheceram. A gente... Melhor falar que acho que Traz detalhes. mais romântica, mais Eu vontade de me romântica. enrolar, achei 11 anos. Conta tudo. Eu dei. Me enrolou 11 anos. A gente se conheceu antes da faculdade. E aí já no primeiro mês, eu vi que ele tinha entrado na sala de aula de arquitetura. Aí Só me que antes cozinhou. teve Não, acho que foi antes evento. isso. Teve um evento antes, né? Com a Loli. Teve um evento que eu tava passeando com a minha cachorra no estacionamento do supermercado e ela pulou, né? Eu não conhecia ele. Ela pulou em cima dele, a gente começou a conversar, mas eu ainda não tinha feito vestibular, nem ele. Na rua, isso, na rua. Tipo, andando na rua, ela passeando com a cachorra dela na rua. Ela pulou nele, aí ele ficou brincando com a cachorra, começou Ela a me conversar. escolheu, a cachorra me escolheu. Ela foi o cupido. E aí depois na faculdade eu lembrei que eu tinha conhecido ele nesse dia no estacionamento, aí não demorou muito, a gente começou a namorar e estamos juntos até hoje. Então vocês fizeram arquitetura, não foi porque vocês, tipo assim, vamos fazer arquitetura. Não. Não, foi obra de Deus, né? Que Obra de Deus. legal! E aí teve esse evento, né? E aí a gente se viu na mesma sala da faculdade, né? No primeiro ano. E aí o aniversário dela é em março. E as aulas começavam em fevereiro, início de fevereiro ou final de janeiro, não lembro. Mas em um mês ela já me convidou para o aniversário dela. E lá ela já... Você acha? Tá bom. Entendeu? Aí ela já rolou o primeiro beijinho ali no aniversário dela. Eita! Assim, não vou perguntar quantos anos, mas ali foi em que período mais ou menos isso? Foi 2003. Caramba! Eu achava que vocês tinham se conhecido, nananã, e depois, tipo assim, vamos fazer. Na verdade, eu já tinha criado uma história na minha cabeça, entendeu? Eu achava que vocês tinham começado a namorar tipo, na adolescência, aí Não. foram descobrindo as coisas juntos e resolveram fazer arquitetura. Quase. Tinha Não, 18 anos, Ela né? tinha 18, eu Mas a tinha gente 19, já né? foi Em já dentro da 2003. faculdade. Então eram bem novinhos, que bacana. E aí a gente durante a faculdade, essa questão de casal, namorados,
fazendo arquitetura, né? A gente não via cases assim de sucesso. Não tinha, a gente não via uma referência, não tinha ninguém que tinha feito isso assim próximo da gente ou que a gente tem ouvido falar. E todo mundo falava, ó, não dá certo, casal de arquiteto não dá certo. Não sei o quê. A gente ouvia sempre isso. Adoravam, né? É, e assim, não que a gente não tivesse nossas crises, nossos problemas, né? Como todo casal, Como todo né? casal, né? Acho que se não tiver, não sei se é casal, É. mas a gente foi superando um a um. E foi amadurecendo, né? A gente era muito novo. E assim, eu vejo que hoje em dia isso é quase impossível, né? É muito difícil acontecer, né? E a gente foi amadurecendo, eu conhecendo um pouquinho o lado dela, ela um pouquinho do meu lado. E aí a gente foi se entendendo e as coisas foram acontecendo, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? A gente sempre teve a mesma mentalidade de trabalho, né? De procurar a melhoria, procurar o conhecimento, conhecer o mercado, conhecer o que a gente poderia contribuir com a nossa profissão para as pessoas, para a sociedade de maneira geral, né? E qual era o nosso objetivo final com a nossa profissão? Então, vamos lá. Vocês chegaram na faculdade, começaram a namorar. E aí, como foi os primeiros trabalhos? Vocês já começaram trabalhando juntos? Não. Não, ele Não. tinha uns projetos e eu tinha os meus. É. Até que o dia que a gente resolveu juntar as escovas de dente, as trenas, as escalímetros, as lapiseiras e tudo. Mas eu conheço o Daniel. Tu trabalhaste do Erlon? Trabalhou, não foi? Oliveira E foi. tu estavas na Cirela, eu E acho, eu nessa. trabalhei na Erlon Ela também. trabalhou no Erlon, na verdade, antes de mim ela trabalhou no Erlon. E lá no Erlon a gente pegou esse conhecimento predial, né? Lá não era interiores. A É. gente pegava predial e condomínios horizontais, né? Aham. Essa parte mais macro, né? Da Então, arquitetura, tu foste bem empreendimentos novinha, né? Pra escritório já, pra estagiar, pra trabalhar, né? Sim, sim. Ah, legal. Aí depois que eu me formei, eu trabalhei na Gafisa, na Cirela. O Daniel também trabalhou na Cirela. Trabalhei na Cirela. Aí nisso a gente já tinha começado com DT Arquitetura. A gente já. Vocês já estavam Que formados? era DT Arquitetura, né? Só era eu e ele de arquitetos. Depois, quando entraram os arquitetos, de fato, os outros arquitetos, aí mudou para DT Arquitetos. Ah, então era arquitetura e depois... porque na minha cabeça tinha isso, eu acho que era arquitetura. Eu fui até olhar, não, é DT Arquitetos, mas como eu conheço vocês há mais tempo, tinha ficado outro nome. Sim. Porque a gente tem... somos nós, mas a gente tem a nossa equipe Uma toda, equipe. né? Que a gente sempre A maioria é ali junto arquiteto. pra... Lá. Cara, A e gente quando tem vocês dois olham, estagiários. assim pra trás e vocês veem a DT Arquitetos, vocês veem a história de vocês veem, assim, gente começando como vocês começaram, quando vocês veem o estagiário. É muito diferente o estagiário de hoje, do passado? Muito. muito. Sem comentários. sabe? Eu acho que antigamente... Mas assim, não que na nossa época... Não era perfeito. Não era lógico, perfeito, não existe, mas- né? Não existe Rega, perfeição. Daniel, mas a eu gente acho que- tá falando na nossa época já. na nossa época. A velhice chegou, né? Já passou dos 40, já tem que falar dessa Nossa, forma. porque isso não acontecia. Não. Eu vejo também como aluno, é uma... Pois é, tá professor. Então, assim, é uma geração totalmente diferente. Né? E tu sabias que, assim, nós somos diferentes, somos gerações diferentes, né? E aí, Uhum. quer ou não, há esse conflito de gerações. Uhum. Então, por exemplo, às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa diferente em sala de aula, eu vou e escrevo no quadro. Aí tem um aluno que vai lá e tira foto. Nunca mais ele vai ver esse assunto. Aí tem aquele não, que vai, escreve, mas quem escreve, tu vê também que ainda tem um pezinho lá e um pezinho aqui, né? Uhum. É mais fácil memorizar. É mais fácil memorizar, tipo assim, eles não conseguem acreditar que a gente aprende mais quando a gente escreve, quando a Uhum. gente rabisca, né? Quando a gente visualiza, que a gente ouve, que a gente verbaliza. Eles acham que, na verdade, eu posso tirar uma foto e deixar lá e na hora que eu precisar eu vou ver. Ou seja, é uma outra geração. E o que eu faço? Uma das coisas que eu faço, eu aprendo muito com eles. Então, às vezes, com os outros colegas, não, pega esse aplicativo, faz isso, eu me sinto o máximo, mas não é nada eu, são os meus alunos que me ensinam. Então, Sim. ou então ele chega, professora, como é que a senhora não usa isso, pelo amor de Deus? Aí, então me ensina, aí eles vão, Sim. então a gente termina que é uma forma da gente estar ali com eles, né? Isso acontece com vocês?
Não acontece. Assim, em termos de tecnologia, realmente eles estão bem à frente da gente. A gente tenta. Na nossa época, a gente achava que nossos pais, né, era, "Ih, não Era entende nada de ultrapassado. computador, não sei o que, a gente entende tudo. Mas as coisas vão mudando, vão evoluindo. A gente tem a preocupação de buscar o conhecimento da tecnologia e implementar no próprio negócio, né, no nosso escritório. A gente faz isso, mas, digamos, para operar, a gente precisa que eles tenham de fato esse conhecimento, né? Que aí vai conectar com o que a gente tem hoje em dia, né, para oferecer o melhor para os clientes. Mas a minha maior crítica em relação a, a essa geração é que eles evitam assumir responsabilidades. Eu acho que, independente de tecnologia, de como você é, sua personalidade, eu acho que a gente não pode fugir de responsabilidades, entendeu? É justamente você entender a sua importância, você é, procurar sempre evoluir, ter ambição de querer aprender mais, de querer coisa maior, né? E, e não se esquivar das coisas. Ah, eu sei isso e tal, não sei o quê, mas eu não vou me comprometer, não sei o quê. Então, eu vejo que eles tentam se esquivar de algumas coisas que a vida vai impor para eles, né? Então, eu vejo que eles tentam se esquivar. É Eu isso acho que que a eu... questão da responsabilidade, eu acho que tá aí, eu acho que resume bastante. Eu acho que É, é dificuldade de manter um compromisso. E isso a gente vê no geral, né? A questão dos sim, relacionamentos, né? sim. Tudo, a questão própria familiar mesmo, né? Que é uma coisa diferente. O caso de vocês é diferente, né? Poxa, vocês começaram a namorar muito cedo, Uhum. né? A Loli, né? É, Foi o cupido, começaram a estagiar cedo, trabalhar cedo, montar o escritório cedo. Então, assim, é, realmente, olha, acho que ficou importante essa questão do compromisso, da responsabilidade. sim. Isso reflete muito no trabalho com os clientes. É. Por exemplo, eu conheço vários arquitetos maravilhosos, sabe? Mas assim, até hoje, no mercado, o único escritório que eu indiquei foi vocês. Porque eu sabia, eu tenho confiança, eu sei que vai Uhum. dar certo, eu sei que a forma como vocês cuidam do cliente é uma forma muito cuidadosa, E muito próxima, né? muito A gente tenta estar próxima, sempre. muito É. humanizada. Então, assim, e outra, eu nunca tive um feedback que não fosse positivo, sabe? Sempre dando retorno. Nossa, a sala ficou lindo, ficou maravilhoso, já estou fazendo outra coisa. Mas eu vejo que é muito desse cuidado. E, por exemplo, tu pontuar a questão da responsabilidade reflete muito isso. Porque o sentimento que eu tenho é esse, não, eu vou indicar porque eu confio, eu sei que eles Uhum. são responsáveis, são comprometidos. Que assim, como todas as áreas, a gente vai ter todos os tipos de profissionais. Sim. E eu também conheço profissionais assim que pegam muito projeto, mas no final não dão conta, Uhum. né? Não dá conta, não consegue fazer um projeto personalizado para o outro. Então, assim, eu vejo os projetos de vocês, eu sei que vocês capturam a essência mesmo Do do cliente, cliente, sim. né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Como é que faz isso? É muita conversa, muita escuta. E assim, a gente acaba que a gente entra muito na intimidade do cliente, né? A gente tem que se aproximar dele, da vida, da rotina, tentar entender como que aquela pessoa sente. Eu acho que quando ela olha para uma casa, quando ela olha para o negócio dela, entendeu? Eu acho que é muito do feeling, da sensibilidade que a gente consegue captar do cliente. E fazer aquele cantinho que fala, nossa, era tudo que eu queria. Qual é a sensação de vocês Ah, conseguirem De dever cumprido, né? personalizar, né? Sim. sim, sim. Isso. É porque assim, a gente entende o que tem no mercado, a gente tem a nossa própria linha, né? A gente pesquisa muito, então a gente sabe que tipo de arquitetura, né? Uma arquitetura contemporânea, uma arquitetura que traz sofisticação, leveza e tal, e adaptar isso Para a para realidade a do realidade do cliente. cliente, né? Não só o gosto dele, né? As preferências dele, mas também para a realidade financeira dele, né? Então tem projeto que a gente pode fazer papel em branco, né? Mas tem outros que têm algumas limitações que a gente tem que trabalhar com essas Poxa, isso é limitações, muito legal. né? É outra coisa também que eu nunca me preocupei de indicar um cliente, seja de uma linha
mais acessível, mas é um Sim. projeto mais acessível, como um grande projeto, um projeto de luxo, porque eu sei que vocês têm essa noção, sabe? Vocês olham para o cliente dentro da realidade dele, o que que vocês podem oferecer. Uma coisa eu sei, que o atendimento, o bom gosto, sabe? Essa referência, né, de tentar colocar, personificar, né? Sim. Quer dizer, eu vou pegar a imagem, aquele desejo do meu cliente e eu vou criar aquilo para ele. Então, eu sei que isso vai depender de valor, né? Sim. E onde é que Mas também vocês... já tiveram casos assim, de clientes que inicialmente tinha um target X, né? E aí ele foi ganhando confiança, foi vendo, nossa, e ficou impressionado com o que ele estava vendo, e ele começou, não, vamos botar, entendeu? Ah, E aí foi subindo a legal! régua conforme ele foi ganhando confiança. Então isso acontece muito Legal, também. legal. Isso é verdade, né? É. O cliente, ele também é um primeiro contato, né? Então, assim, até criar essa confiança, começa, não, isso não, mas depois ele vai se abrindo, né? Sim. Você vai entender. E onde é que vocês buscam essas inspirações? Acho que Eu acho um que pouco de tudo, em viagens, em é, experiências. Eu acho que na nossa própria rotina de vida a gente vai buscando e vai se inspirando. aí a Vocês gente têm vê, uma referência de... a gente vê, por exemplo, o que a gente percebe, né? A gente trabalha com luxo, né? Então a gente tenta buscar o que as principais empresas ou marcas que trabalham com luxo, o que que eles estão trazendo, o que que De eles estão novo para o pesquisando de mercado, né? novo. E a gente sempre percebe que a gente está voltando a ter que se conectar mais com a natureza, Que é um novo porque a gente luxo, né? fica é o wellness, né? Que é o bem-estar, é você cuidar bem da saúde, né? Cuidar bem do seu corpo, da sua mente, né? E os ambientes é onde a gente É a vive, onde a gente tradução disso, está. né? Daquela atmosfera de bem-estar, de conforto. Então a gente tem, o ambiente tem que estar inserido nessa realidade que vai mudar a tua qualidade de vida, vai conectar mais com esse momento mais é, biofílico, digamos assim, É, entendeu? Então, eu acho que tudo tá convergindo para isso, a gente super acredita nisso, a gente já encontrou o nosso objetivo em cima disso, né? Que a gente quer trazer como proposta para as pessoas, para empresas, enfim, quem buscar o nosso trabalho vai conseguir perceber isso. vai trazer... Ah, vamos aproveitar. E onde é que a gente encontra vocês? A gente Pode está falar, hoje Lu. no London Business, né? Que foi projeto Maravilhoso. do escritório também, né? Na sala 503. E na internet, onde é que a gente acha vocês? DT No Arquitetos no DT Arquitetos Instagram, no né? Instagram. DT Arquiteto vai aparecer vocês. Vai Vai. aparecer. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu vi, da vez que a gente foi no escritório de vocês, que vocês foram apresentar pra gente o Torre Vértice, que é, nossa, meu Deus, eu amo aquele projeto. Ele é pra Inclusive, ontem mim... teve uma postagem, ficou maravilhoso um vídeo, não foi? Foi, Ficou foi. maravilhoso. É um projeto que, por exemplo, acho muito bacana que vocês pensaram, por exemplo, em espaços para a família mesmo, com filho, nananã, espaço para o pessoal que quer trabalhar, adolescente, né? E o espaço de network lá em cima, no rooftop, perfeito. Agora, o que é bacana, isso me impactou bastante, foi quando a gente foi conversar com vocês e vocês mostraram o projeto em cada detalhe. Aí eu falei, gente, que coisa assim, eu já era apaixonada pelo projeto, mas a sensação que eu tive foi que eu fui me envolvendo com o projeto e hoje eu utilizo isso nas apresentações, porque é a certeza de que você não está comprando 1 metro quadrado, você Sim. está comprando todo aquilo que o projeto pode te oferecer, Sim, né? sim. Agora, sim, sabe o que eu vejo também? É que o corretor de imóveis, se ele não estiver bem treinado, bem preparado, ele não consegue ter esse olhar. É. Ele apresenta o projeto na localização, o que que tem, 1 metro quadrado, o valor de 1 metro quadrado, e outra coisa assim, eu percebo isso. Não é mais sobre o metro quadrado, Não. principalmente se for empreendimento de luxo, porque ele vai perguntar o que que tem, o que que oferece, Sim. né? O que agrega, porque assim, hoje a gente vê a questão de mercado imobiliário, que independente do cenário global, é uma área que sempre vai estar sendo valorizada. Eu digo assim, a gente precisa morar e precisa se alimentar, né? Então, Sim. são áreas que sempre vão estar em alta. Ahn,
Vocês pensaram já alguma vez em, tipo, dar consultoria, sabe? Orientar o corretor de imóveis? Porque eu vejo, por exemplo, eu sigo algumas personalidades que trabalham com imóveis de luxo. Sim. E aí ela chega mostrando, tipo, uma mansão. Falando do tipo de pedra, da arquitetura, sabe? Qual foi a concepção do empreendimento? Ou seja, ela está mostrando o valor daquele projeto para o cliente. Ela não disse valor de metro quadrado, o que que tem, sabe? A valorização, nem nada. Porque, por exemplo, a pessoa que pensa no tipo de pedra, no tipo de porta, nos acessórios, na paisagem, ela sabe que a tendência é valorizar. Sim. Né? Então, você já pensaram em fazer algum tipo de consultoria, mentoria para o mercado imobiliário? Não. Não, Mas para corretor não, mas mais assim para o cliente auxiliar o cliente na escolha do melhor imóvel para ele, por exemplo, no que se encaixe Legal. dentro daquele. Porque às vezes o cliente já chega para o escritório, na maioria dos casos, já chega com a planta com o projeto comprado, né? Com O o projeto. empreendimento, o apartamento comprado, por exemplo. E às vezes aquilo não encaixa na realidade do cliente, entendeu? Na família que ele tem, na rotina. Então a gente às vezes precisa demolir 70%, 80% da planta para conseguir encaixar dentro daquela necessidade. Então, quando o cliente procura a gente antes da compra, a gente consegue oferecer esse serviço para ele, de orientar ele em qual empreendimento vai se encaixar melhor dentro da Olha, eu não necessidade tinha pensado dele. nisso. Acontece também? Sim. Então, a pessoa vai Só falar que um ainda tem que pouquinho. são entrar clientes mais na já. cabeça das pessoas e é, entender, enxergar a importância disso. a Entendeu? gente já conseguiu, inclusive, esse mês a gente teve a oportunidade. A cliente já tinha fechado um empreendimento. Ela fechou com a gente teve a oportunidade. Ela tinha, se eu não me engano, 3 opções de planta que ela tinha que escolher. E aí aí a gente já Legal. perguntou para ela mais ou menos o que Programa de ela necessidade. o que que ela precisava, o que que ela estava pensando para o futuro, né? Ela não tem filhos, mas está querendo ter, quantos são. Então, e aí a gente foi vendo as plantas, opções, e indicou para ela escolheu a que a gente indicou, né? Que atenderia melhor, a gente explicou para ela o porquê, e eu acho que vai atender bem melhor, além das intervenções que a gente vai ter que fazer, vão ser bem menores, né? Depois que ela receber a unidade. E isso é só um exemplo, mas a coisa pode ser bem mais ampla. Entendeu? Um exemplo. Eu tenho um terreno em tal lugar, tantos metros quadrados. O que que eu faço? Eu quero investir aqui, eu faço o quê? Né? Então aí a gente tem uma visão de mercado que a gente consegue vislumbrar o que dá para fazer, o que é viável fazer para aquela pessoa. Né? Porque dependendo da pessoa, eu gosto de mexer com isso, eu gosto de mexer com aquilo. Tu quer vincular ou não o teu negócio? Não quer vincular o teu negócio? Tu quer fazer uma coisa para ganhar dinheiro, ponto. Buscar quem eu posso buscar como sócio para entrar comigo, entendeu? Então, até esse nível a gente tem essa visão, né? A gente consegue ter essa noção e até de viabilidade um pouco dessas coisas, entendeu? Poxa, que bacana, porque hoje eu acredito que o que a gente precisa mesmo para fechar negócio, para manter um vínculo com o cliente, é ter informação. Sim. Então, você tem uma pessoa que você sabe que você pode contar, que você pode confiar, que você pode abrir a sua casa, Uhum. você pode dividir, né, aquilo, os seus sonhos, e você conseguir colocar isso no papel, depois colocar ali na realidade. Isso cria um vínculo. E o que é bacana é que eu tenho certeza que não é só um projeto que vocês fazem, né? Depois que fideliza, você já consegue. Eu vejo muito isso, sabe, de cliente fala, não, eu já tenho o meu arquiteto. Tem muito Fideliza, disso. assim. Porque já fica. Olha, hoje ainda, eu estava até conversando, eu ainda tenho, assim, dessa jornada, clientes que chegam na Leal Moreira e tipo assim, não, mas eu só quero ser atendido pela Sara. Ou então, não, É mas eu quero ser atendido por ela. Não, mas não, ok, eu posso até fechar com outro corretor, mas eu quero que ela organize. Então, assim, isso é fruto de um trabalho, né? Claro, de uma Aí, confiança, de uma né? confiança, Exato. sabe, de um nome. Então, acho que pela trajetória de vocês, e queira ou não, isso reflete muito a vida pessoal de vocês também, né? Uhum. Poxa, um casamento, glória a Deus, maravilhoso, os filhos de vocês são lindos.
ver o escritório, né? Então, assim, a pessoa fica mais confiante, se sente confiante, né? Sim. De poder chegar, desabafar, falar também sobre família, né? Fala muito. Porque cada caso é um caso. É. Então, vocês também terminam sendo um pouco de psicólogo, né? Sim, bastante. A gente é um pouco de tudo, né? Na realidade, a gente consegue identificar essas necessidades, né? E tentar sugerir algumas adaptações, né? Nos espaços e tal. Que isso geralmente dá certo. Isso cria a fidelização, cria Cria. a confiança, cria... E hoje, assim, vocês vendo que essa arquitetura contemporânea está muito mais direcionada à questão do bem-estar, saúde, que é um novo luxo. De que forma vocês veem a arquitetura para o futuro? Eu acho que a tecnologia associada a isso. Como é que a tecnologia vai diminuir mais a distância das pessoas com o natural, com a natureza, né? Essa Então, sensação de bem-estar dentro de casa, eu acho que isso é o. Principalmente depois que a gente viveu uma pandemia, né? Eu acho que Eu ia perguntar isso. isso ficou muito mais necessário na vida de todo mundo, né? Que as pessoas viram que o quanto é importante você morar bem, né? Você ter uma casa que te acolhe, que te abraça, porque é pra lá que você volta todos os dias, né? e a gente sentiu, viu? Depois da pandemia, a gente, primeiro, não sentiu pandemia em termos De de profissionais, mercado, né? de Em termos de mercado. mercado. E depois, o pós-pandemia foi muito positivo. Porque eu acho que as pessoas começaram a ver, cara, é sério, eu moro aqui? Essa é a minha casa? Exato, eu Não tive é essa a minha casa. sensação. Eu sempre vim num loop de trabalho, 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 e aí quando veio o lockdown, eu fiquei em casa. Gente, eu comecei a ver fio para tudo quanto era canto. Sim. Aí eu não tinha armário, e depois eu fui ver que eu não tinha louça. É isso mesmo. Não, e isso atinge até os empreendimentos, né, Sara? Porque hoje em dia, pô, eu posso descer aqui para o meu lazer. O que eu tenho no meu lazer? Né? Meu prédio não me oferece nada. Eu tenho que sair na rua para buscar alguma coisa. Os espaços de academia Sim. também, O De próprio academia, de Vértice, convivência, né? de convivência. o próprio Vértice, ele tem um resort, né? Aí o resort Vai- é a É um concepção que eu resort. trago. A ideia é trazer um resort para Ah, dentro ele de tem uma Belém. praça, né? Tem uma Tem uma praça no meio no do meio do prédio, prédio. né? Com pé direito Arborizado, Pé direito exato. duplo. Isso daí, gente, isso aí é Não, perfeito. a fachada dele, porque ele é um projeto de esquina, então chama muita atenção. A questão, quando vocês foram mostrando, sabe, a questão do. Como é o nome daquele que. É tipo um ripado, né? Mas não é esse nome. Ah, Brise. sim. O brise metálico, né? Brise metálico. Olha, já lembrei dessa, o Sim. brise metálico. Aí, Ele traz. junto com a questão do verde, sabe? E a estrutura de esquina mesmo também. Vai ficar só esse prédio ali chamando a atenção, Sim. né? O terreno, as áreas. Então, eu falo assim, por exemplo, a questão do conversar. E às vezes a gente está conversando com o cliente, e alguns clientes estão com mais pressa ou não entendem que é importante. Por exemplo, chega cliente comigo às vezes, tem um projeto que acabou de ser lançado, um estúdio maravilhoso, é esse que eu quero. Aí, poxa, que bacana de você vir, mas e vocês? Estão casados, estão juntos há muito tempo? Não, a gente casou, a gente tá precisando ter filho, a gente quer isso, a gente amou esse apartamento, mas, nossa, sonha ter filho, gosta de fazer churrasco em casa, de não sei o quê. Eu falei, olha, esse projeto é maravilhoso, mas por tudo que você está me falando, vamos mostrar esse projeto aqui? Porque, por exemplo, eu acho que o Vértice, ele está muito bem alinhado, porque ele atende o pessoal que é solteiro, o pessoal que está querendo o seu primeiro imóvel, e atende muito bem a quem já está ali com seu casal, casado com o primeiro e segundo filho, porque você tem uma área muito familiar. Sim. Sim, Então, eu falo que é um projeto coringa, é Coringa. porque a gente... Ali, se o cliente, você não vai perder venda. Porque você consegue ir adequando. E isso que é E tu legal. pode unir um apartamento com outro, quiser um apartamento maior, aquele de Essa parte eu esquina, também não sabia, não pode dar lembrava. sim. Ih, Daniel, não lembrava desse detalhe. Além da fachada dele já, tu olha assim, tu não consegue perceber que é Não, não 7 por dá para andar. ver. Parece Não até que é dá, 2 por não dá. andar, até chutam por andar, né? É por causa acho que é do apartamento 02, então como ele fica no meio, então assim, fica o detalhe, nunca vai. Isso. E eu mandei fazer filmagem de drone. Aham. Então, eu tenho a filmagem ali no 9º andar, tenho no 20º e tenho, então, assim,
Quando eu mostro o projeto, aí o drone ele faz os 360. Então ele mostra ali a conselheiro, Dá pra ver a praça, né? dá para ver tudo, A Bahia. tudo, a Bahia. Então, aí o cliente já consegue visualizar, tipo, por andar, como fica. Então, Sim. a Fantástico. vista dali também ficou muito Ficou lindo, bacana. é. Como é que pega inspiração para fazer um negócio desse? Eu acho que é as pessoas, né? É a gente entender um pouco do que precisa, da gente ser assertivo em relação à planta, para ficar um empreendimento viável, né? Porque hoje o metro quadrado, a gente sabe, tá pesado, mas se a gente não tiver área perdida, a gente vai estar sendo o mais justo possível com o cliente, né? Com certeza. E ali, outra coisa que é bem legal também, pensa muito na questão do pet, né? Que hoje é Sim. outra realidade. É. Sim. Então, você tem, por exemplo, nunca que eu imaginei isso. Eu tenho hoje o meu pet de 48 quilos que vai para creche, viaja pelo Nordeste, tem fisioterapeuta porque fez uma cirurgia no joelho. Eu fico pensando, É mesmo? gente, acredita nisso? Nesse nível, né? Nesse nível. E assim, é uma realidade. E o fisioterapeuta chegou, né, perguntando pro meu filho, né? E o que? O que é para você ser um amigão? Não, ele é meu irmão. É o convívio que você tem ali. E aí, A Thaís tratava ela ali como uma eu filha. lembro dela. Eu lembro. Ela virou estrelinha com quantos anos? 13 13. anos. 13 anos, eu lembro. Foi um baque, porque Foi. Tu tem um. Eu tinha, nessa época, eu tinha 3 Rottweilers que foram virando estrelinha. Aí hoje eu tenho um Pit Monster, que é um lorde. Um lorde. Vai pra creche, É. ninguém acredita. Ele vai pra creche, ele fica com golden, cachorro grande, cachorro pequeno, porque cuida o temperamento do animal. Sim. Então, se ele é um animal que convive com pessoas, que nanã, e eu sempre falo a responsabilidade, né? Se você tem uma arma, se você tem um cachorro grande, você tem que ter responsabilidade. Sim. Alimentação, cuidado, atividade física, né? Então, assim, e é o conceito de família. Tem gente que, por exemplo, hoje tem apego aos seus animais, né? Tem gato, tem cachorro. Então, poder morar num condomínio onde você tem desde a área ali, a área pet place, né? O espaço, tem o estúdio pet. Então, assim, é um projeto completo. Completo. E você vê como vai mudando a arquitetura, né? Que os primeiros projetos, pelo menos que eu conheço, assim, eram projetos muito grandes, né? Área de serviço, com dependência de serviço, com banheiro, uma casa, né? De uma secretária para trabalhar. Aí e não tinha área de lazer. Sim. Né? E aí isso foi mudando, então os apartamentos foram ficando mais compactos, com espaços inteligentes, né? Saiu essa dependência de serviço, né? Sim. Então, assim, a gente tem que estar preparado, que são as mudanças das gerações, né? E a tendência hoje que eu vejo, por exemplo, não sei se vocês têm essa percepção, um público muito jovem saindo de casa. Eu tô atendendo cliente, por exemplo, que eu olho assim, meu Deus, essa menina não deve ser nem maior de idade, mas assim, pessoal de 20, 22 anos já comprando o primeiro apartamento, gente que está se formando em medicina, está investindo. Eu vejo um pessoal muito jovem falando de investimento financeiro, assim, com muita propriedade, né? Então, assim, é preparar os novos projetos para essa geração também. Assim como eu entendo também que tem um público que já prepara a casa para receber os netos. Por exemplo, o Maranello, que é um projeto de 246, a maior parte que está comprando é o pessoal que já é avô. Porque pensa já no espaço para os netos. Sim. Com toda a infraestrutura. Aí todo também super valorizada. A questão de quadra, a questão de piscina, Área de questão lazer, né? área de lazer, o espaço gourmet, o salão de festa, pequenos espaços gourmets, entendeu? A gente vê isso que é um movimento maravilhoso, é o olhar novamente, talvez mais humanizado, Sim. né? Então, como você falou, a questão da saúde é o novo luxo. Então, uma bolsa de grife, que também é maravilhosa, né? Mas cuidar da sua saúde, né? Os tênis, a febre das corridas hoje em dia, né? Exatamente. Vocês estão Saúde, nisso né? também? Não. Não. A gente só vai nas corridas da Leal. E assim, é um novo olhar. E assim, aí a gente viu um pouquinho da história de vocês, como nasceu a DT.
vimos um pouquinho dessa arquitetura contemporânea, né? Tendência para o futuro. E assim, se vocês fossem dar uma dica hoje para o corretor de imóveis, porque a gente sabe que o mercado imobiliário é também um mercado em alta, né? A gente sabe também que existe vários nichos de mercado, mas existe um mercado de luxo. Uhum. Que dica vocês dariam, por exemplo, para o corretor de imóveis que quer entrar nesse mercado, que quer estar nesse mercado, se manter? Eu acho que é assim, primeiro, ele tem que entender o luxo. Ele tem que conhecer e saber o que o alto padrão compra, né? O padrão, o comportamento de compra do alto padrão, o que que ele quer, né? O alto padrão costuma fugir do amadorismo, costuma ter comportamentos bem diferentes da classe média, média baixa, se for ver, é bem diferente. Então, eles têm uma mentalidade que primeiro tem que buscar saber o que é que eles querem e oferecer isso como um empreendimento, né? O que que vai, por que que o cara vai comprar? Por que que eu vou comprar? O que que o alto padrão vai comprar de mim, né? Ele tem que buscar a natureza é um dos caminhos, né? Mas algum item de lazer que de fato ele vai usar ou que de fato é descartável, não vai fazer diferença nenhuma para ele, né? E a questão da exclusividade, né? Eles fogem do amadorismo e buscam exclusividade. O que que vai te trazer exclusividade, né? No empreendimento? Tecnologia é uma delas. Então a gente já falou de natureza e tecnologia, são dois itens pesados assim que eles buscam, né? Que tipo de tecnologia seria? Que liga a praticidade, por exemplo, Que elevador. elevadores, acho que abastecimento de carro elétrico, né? Sim. Exatamente, segurança. Segurança, agora tem muita questão do sistema de segurança facial, né? Exatamente. As coisas inteligentes de energia elétrica, Sim. né? Energia solar. Energia solar. Porque o alto padrão também busca a tecnologia para conseguir os seus ganhos financeiros. Redução de Então, se tu... custos, né? exatamente. É algo que atrai, né? Tipo assim, aqui tem placa solar, eu vou conseguir, o condomínio vai ficar um pouco mais baixo. Ele pensa nisso também. Porque ele quer Pensa, exclusividade, né? pensa, qual é o Mas diferencial, economia, né? se eu posso economizar aqui, eu vou economizar. Mas nada que comprometa a exclusividade dele, o luxo dele, né? Entendi. E Thaís, o que que você pode dizer para o corretor de imóveis que quer ingressar nesse mercado de luxo, quer permanecer nesse mercado de luxo? O Daniel já falou quase tudo. Quero teu posicionamento assim, você como cliente. O que Eu que acho você que busca assim no teu corretor de imóveis? eu acho que a proximidade do cliente e entender realmente no sentimento, entendeu? Do que de fato vai fazer diferença para a vida dele. Não só vender por vender, mas eu acho que tá ali e entender a necessidade da vida daquela pessoa, eu acho que isso é fundamental. Saber Talvez, ouvir o olha, tu cliente, sabes Ouvir, né? né? uma coisa, talvez, que eu não sei se fazem, nunca vi fazer, mas seria muito válido, de alguma forma, claro que, mas ter um feedback dos empreendimentos que o alto padrão, a gente está falando de alto padrão, se o que o alto padrão está incomodado no prédio ou na casa que ele mora. O que que tu melhorarias aqui? O que que tu querias ter? Legal, porque quem compra um alto padrão, alto luxo, já mora no alto padrão, no alto luxo, né? Exatamente. Então, o que que tu mudarias? Qual era o plus que tu poderias, Adorei, eu vou entendeu? super usar isso. É. E aí, sim, a gente consegue levantar um feedback, alguma dica para um empreendimento próximo para esse público. Muito legal. Eu vejo, por exemplo, uma das coisas que eu ouço, por exemplo, o cliente já mora no apartamento de 200 metros e 240, mas agora ele precisa de 300 metros. Uhum. Olha, eu estava conversando com um cliente e o homem disse que precisava mais espaço no closet, porque ele já estava usando da esposa, ele comprou Parente do Daniel, eu acho. Ele falou que comprou uma arara e deixou na sacada, porque ele não tem mais onde colocar. Então ele quer um espaço maior para ele. Um outro falou que tava para ficar louco, que não tinha espaço, que era tanto, tipo, que tinha as crianças, as babás, as empregadas, nananã, e ele não tinha um espaço para comer sossegado, ele queria sentar num lugar sossegado e fazer isso.
E a gente vai Esse, vendo a esse tipo de realidade. demanda, A a realidade de gente, cada um, né? esse tipo de demanda a gente encontra muito no projeto de interiores, né? É, A gente faz essas adaptações, né? E o empreendimento, se a planta favorecer com menos custo possível para fazer, para adaptar, vai ser legal. perfeito, né? Eu vejo, olha, uma das coisas que eu faço, por exemplo, é, depois do Vértice, eu também sou apaixonada pelo Lavi, que é o que fica na João Balbo. Uhum. E uma das coisas que eu fiz já foi ir lá para a obra e conversar com o engenheiro. Porque antes do cliente chegar, eu sempre falo, chega, conversa primeiro com o arquiteto, que aí é uma super dica que eu dou. Se você tem acesso, de repente, ao empreendimento, você tem acesso ao arquiteto, aos arquitetos, marca um horário, tenta conversar com eles, porque é um outro olhar, é algo mais, como eu posso dizer, refinado. Como eu falei, eu acho que hoje eu vendo muito bem, trabalho muito bem o vértice, mas principalmente depois da conversa que eu tive com vocês, que é um outro olhar, é um olhar mais técnico nos detalhes do empreendimento. Aí, por exemplo, eu fui para a obra conversar com o engenheiro. E aí o engenheiro começou a falar para mim, olha, Sara, essa sala aqui, ela não tem nenhum pilar. Então, para o arquiteto vai viajar aqui. Olha, essas paredes aqui, olha, são todos pilares estratégicos. Tu pode derrubar tudo, tu pode aumentar, tu pode fazer isso. Aí ele foi falando cada coisa que eu falei, caramba, que legal. Daí você tem um tempo. Então, é outra dica que eu dou. Para você que é corretor de alto padrão, corretor que trabalha com alto luxo, você tem que ter tempo para estudar. E você vai estudar um livro, num podcast, com uma música, com um filme, com viagem, tendo experiências, como Sim. você falou. E indo conversar com o arquiteto, indo conversar com o engenheiro. Tem cliente que é muito detalhista. Então, tem cliente que vem me perguntar sobre a parte elétrica do projeto. E eu, claro, não se preocupe, eu vou verificar e lhe dou retorno, porque como é que eu vou saber saber da parte a parte elétrica. Aí tem a parte de não sei o que, de alta tensão para isso. E eu sei que a gente sempre aprende com o cliente. Com esse eu fui verificar. Claro. O outro, olha, eu quero saber a medida da quadra de beach tênis. Fui com o arquiteto. Teve um outro que eu tava com uma planta de vaga de garagem. Aí ele olhou a primeira, olhou a segunda. Ele, não, tá faltando um pilar bem aqui. Aí ele pegou uma régua, um marco. Olha, bem aqui tem um outro pilar que tá faltando. Aí foi colocando, sabe? Porque cada cliente é um cliente. Sim. Né? Então, por exemplo, vai ter o cliente que vai querer ver a questão dos detalhes do interior, né? Iluminação, ventilação, vai ter a parte técnica, vai ter o cliente que vai saber quem são os arquitetos, né? Qual foi a concepção, o Inclusive, nome. interiores de área comum do predial hoje não tem como não ter, né? A gente vê nos últimos 5 anos os lançamentos que tiveram, difícil você não ver, né? Um interior de área comum, uma coisa pensada, um Pensada. projeto exclusivo, né? De algum escritório. Então, assim, porque eu acho que até a classe média já está consumindo isso, porque Tá, todo mundo quer tudo personalizado, tá. quer uma coisa, né? Eu acho que aquela coisa padrão, ninguém se identifica mais com isso, né? É. E a pandemia ajudou isso. E isso, como você falou, houve essa mudança de mentalidade, houve essa necessidade de se olhar com mais atenção para onde você mora, para o seu lar. Houve mais necessidade de se ter essa atenção com a saúde, porque outra coisa que é interessante, esse movimento de concepção, de valores, eles não acontecem da noite para o dia. Sim. Né? Então, por exemplo, depois da pandemia, a gente sabe que, por exemplo, de todas as dificuldades, as tristezas que trouxeram também uma mudança de mentalidade, que é a questão do olhar para dentro de casa, o olhar para a família, né? Quem não se sensibilizou, quem não teve essa mudança, acho que não tem mais outra forma de ter, né? Então passou a olhar com mais carinho para sua casa, passou a adquirir mais imóveis, né? Com percepção de entender a necessidade. Então, assim, a gente vê essas mudanças e a tendência, na verdade, é aumentar, né? E como você falou, utilizar hoje, o que a gente pensa para o futuro? É toda essa qualidade, mas cada vez mais forte a questão da tecnologia, né? A questão, aí volta a falar, a questão do corretor de imóveis, você tem que buscar conhecer, tem que buscar ouvir o seu cliente, né? Então,
Olha, e aí você vê a personalidade, né? O Daniel trouxe a questão de exclusividade, o que que tem, né? Aí a Thaís, mas o que que você diria? Olha, ouvir mais o teu cliente. Então, a gente vai pegar quantos casais assim, um querendo mais a parte técnica, outro querendo mais a parte humanizada. O que faz mais sentido para um a planta da área de lazer, para o outro mais a planta interna. Mas assim, de tudo isso, a gente pode ver, e hoje eu também vejo com outro olhar a questão do poder da arquitetura, Sim. porque impacta diretamente a vida das Na vida, né? pessoas. O que que as pessoas vão trabalhar, ter. Hoje eu tenho em casa um escritório que, assim, são 2 espaços. É um espaço que eu criei para mim descansar, com meu sofá, minha área, que ninguém usava até eu arrumar todo esse espaço. Agora só não tem Tá espaço para disputado, mim, né? é disputado. É o cantinho da casa disputado, né? Aí o escritório, você poder também ter em casa seus livros, sua história, tudo organizado. Então, assim, era igual a maquiagem. Eu achava que era total futilidade. Até olhar para a maquiagem, eu falo como uma verdadeira armadura, sabe? Acho que a gente se empodera, né? E a arquitetura eu vejo isso. O quanto impacta, sabe, a vida das pessoas de uma forma positiva. Vocês têm consciência disso? Entendo. Sim, Saber com certeza. do trabalho de vocês, o quanto isso. Eu falo sempre que. E eu peço a Deus que o meu trabalho seja um instrumento divino para a vida das pessoas. Sim. E eu acho que é muito isso do trabalho de vocês, né? E até quem não, por exemplo, aconteceu no escritório há uns anos atrás, um cliente, o casal, ele não queria de jeito nenhum investir, contratou o arquiteto, mas não queria investir, não queria comprar as coisas. Não, para mim tá bom desse jeito. E a mulher, né, sempre puxando, né, puxando o marido. Fazendo Não, crescer, evoluir. isso, exato. Não, bora fazer, vai ficar lindo, não sei o quê. Entregamos o projeto, entregou o apartamento, terminou a obra e se mudaram. Gente, ele até hoje ele me agradece tanto. Agradece a gente, né? Como legal. mudou a vida dele, como ele olha para casa dele, e ele se sente bem de chegar, tanto que hoje eles já estão no segundo projeto, no outro apartamento, e a gente está fazendo de novo Legal. projeto para eles. E aí é um outro olhar, uma outra história, né? Que aí agora ele realmente percebeu o O quanto valor. fez diferença na vida dele. Mas eu penso muito nisso, sabia? Sim. Da casa tá organizada, tá arrumada, que quando você chega, Não, tipo assim, e tudo fica lá tu fora. dá outro valor pro imóvel, né? Então, o imóvel não vai ter mais o mesmo valor. Mesmo que você queira alugar ou vender, o imóvel ele vai valorizar muito, né? Então, assim, tu pode ter os outros apartamentos que não foram trabalhados e o teu foi, tu vais pedir 30% a mais, tu vai Vai vender. vender. Vai, É igual quando vai o cliente, recuperar, né? quando o cliente pergunta assim pra mim, Sara, mas por quanto tu aluga esse apartamento? Eu falei, olha, eu posso alugar ele por 4.000, eu posso alugar ele por 8.000. Tudo vai depender. Por exemplo, o JP, que é um projeto que vocês fizeram. Foi projeto de vocês Sim, também, né? sim. Gente, esse projeto valorizou mais de 100%. Teve imóvel que eu cheguei a. Quanto tá hoje? Hoje, um apartamento lá de 50 metros, dependendo do andar e do que tem, você vende por 750, 800 mil reais. Lá no pré-lançamento, ele foi vendido na faixa de 280 para investidor, 320 mil. Valorizou mais que 100%. E tem apartamento que você aluga por 5.000 e apartamento de 8.000 reais. Sim. Por causa justamente do projeto arquitetônico. Porque tem um cliente que vai comprar vai querer alugar um de 50 metros, mas que tá tudo organizado. Tem o espaço da leitura, tem o espaço para ele tomar o café, tem o espaço para ele dormir, tem o espaço, ou seja, gente, aí é mágica, é o trabalho do arquiteto, porque eu não consigo arrumar a casa de 200 metros. Sim. Então, assim, a gente fala, não, deixa que isso aqui eu vou arrumar. Mentira, que nunca Não, mais vai arrumar é. isso. E aí eu falo, olha, hoje vendo o trabalho dos arquitetos, hoje visitando a experiência. Tava olhando para um móvel meu, olhei, falei, não, faltou alguma coisa. O que era o detalhe do arranjo, sabe? O detalhe do verde, o detalhe da vida. Então, assim, Humanizar, né? humanizar. Você tem que ter experiências, né? Eu acho que o trabalho de vocês proporciona isso também para o cliente e proporcionou para mim enquanto corretora de imóveis, porque eu falo, daquela vez que eu fui conversar com vocês com o Rodrigo Ranieri, outro olhar.
outro olhar. E hoje eu faço esse trabalho para poder apresentar um projeto para o cliente. Quero saber um pouco mais da história, do detalhe, para fazer essa diferença e para o cliente também entender e ver valor no meu trabalho, saber Sim. que eu sei o que eu estou falando, Sim. né? Sim. E isso que é bacana também do trabalho de vocês, que não é só o reconhecimento do cliente, mas vocês têm várias premiações, né? Viagens que fizeram, projetos em revista. Isso. Isso é muito bacana. A gente consegue ver isso no Instagram de vocês? Consegue. Consegue. É importante, publicado. porque eu acho que vocês têm nome, têm tempo de mercado e vocês têm todas as comprovações sociais, né? Sim. É. Do projeto de vocês. Isso é um Desde reconhecimento, né? 2008, né? Eu acho. 2016, né? É, 2016. formamos em 2008 e aí o escritório mesmo, né? Acho que DT essas começou em premiações a partir de 2016. O escritório abriu em 2014, 2014, né? né? Mas a gente vem trabalhando junto desde 2008, é isso que ela tá falando. Então, assim, um pouco nos projetos e um pouco trabalhando, como ela falou, em construtoras, né, e tal. Trabalhei na Quanta também. Então, a gente foi somando muito conhecimento, Muito, porque né? cada lugar é uma forma diferente de trabalhar, Sim, né? sim. E a gente consegue ver a coisa 360 graus, né? Eu trabalhei com corporação também, a Thaís ficou na obra, era arquiteto de obra também, entendeu? Então, essas nuances, detalhes, sabe? Que só quem está na obra consegue perceber. Quando você está aqui só no computador, no projeto, talvez tu tenha mais Não dificuldade tem de a visualizar, vivência do que dá né? certo, do que não dá Exatamente, certo. do que funciona, Entendeu? do que não funciona, do que dá para fazer, mas é muito caro, inviável, entendeu? Ou se a proposta for essa mesmo, vai e tem além assim tem que viabilizar, né? Então a gente teve essa visão 360 graus do mercado imobiliário em si e, e na arquitetura. Pô, isso é muito bacana também de falar, porque aí o cliente de vocês sabe que quando você desenvolve o projeto, sabe que o projeto é viável, né? Sim. Exato. Porque eu já escutei coisas também, pô, como é que faz um negócio desse aqui? É inviável, não tem como É. fazer. Tipo assim, a discussão entre o engenheiro e o arquiteto. Sim, Isso. sim. E aí a Pô. gente senta do lado do engenheiro e fala assim, se ele disser assim, nossa, muito difícil, a gente já sabe quais os caminhos para executar, a gente bate com ele ali Isso é as muito legal, soluções e muito resolve. legal. Olha, Thais, eu não sabia que tu tinha essa experiência de obra, não. Trabalhei 8 anos em obra, antes de abrir o escritório. Antes, um pouco antes e um pouco já com o escritório, ainda fiquei ainda nos 2 lugares. É outra realidade, com É. certeza absoluta. Isso que, volto a falar, experiência. É a experiência. Nada vai superar isso. Sim. É Exatamente. você saber a realidade de obra, saber a realidade do escritório, é saber a realidade do teu cliente, é saber a realidade de um cliente de CPF e um cliente de empresa, né? Sim. Ai, gente, muito obrigada. Eu vou pedir para vocês deixarem um recadinho para você, para os nossos ouvintes, nossos convidados, nossos amigos, e deixar a mensagem de vocês final, que a gente já está encerrando. Obrigada pelo convite, né, Sara? Obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que a gente está mostrando aqui um pouco da nossa vida e mostrando para vocês o que a gente pode estar contribuindo para o bem-estar de todos, para a gente melhorar e valorizar ainda mais a nossa cidade. Empreendimentos belíssimos estão surgindo, né? E a gente está fazendo a nossa parte, contribuindo com o melhor bem-estar para todos. Thaís! Eu sei que a Thaís aqui está do lado do Daniel. Fico muito feliz de ver vocês, porque vocês se completam. A DT tem a cara de vocês, os projetos. E o mais bacana é que cada projeto é um projeto único, mas cada projeto tem um pouquinho da personalidade da Thaís, da personalidade do Daniel. E eu quero dizer assim, do fundo do meu coração, que eu desejo prosperidade, que Deus Obrigada. abençoe a família de Pra todos vocês, nós. o lar de Sim. vocês. Sempre, sempre, sempre. E para vocês, pessoal, muito obrigada por ter ficado aqui, ter assistido mais esse episódio. Eu tenho certeza que, de alguma forma, a gente conseguiu contribuir para a tua formação, para o teu crescimento, plantou uma sementinha aí no teu coração. E se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação para você acompanhar este e os próximos episódios. É claro, sucesso, saúde e que Deus nos abençoe.